Bom dia, bem-vindo, bem-vinda a você. Esse é o nosso devocional Direção. Série nova hoje, a série Descanso, e nós queremos falar sobre o quanto a Bíblia fala sobre isso, o que Deus espera de nós e como nós conseguimos descansar, porque há coisas que nos impedem de descansar. Para isso, eu quero pegar um versículo bíblico que está em Marcos, capítulo 6, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 31, que diz assim, ó. E ele disse-lhes: Vinde vós à parte aqui a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha, para que eu possa falar de descanso e a gente entender o que é um descanso real em Deus, o que é o descanso físico, o descanso da alma, como eu consigo descansar, eu preciso falar sobre o cansaço primeiro. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto que essa é uma geração muito cansada. As pessoas estão cada vez mais cansadas. E existe uma diferença entre você estar cansado fisicamente por fazer algo e você estar estressado, o cansaço da alma. Guarde isso. Quem faz um esforço grande fica cansado. Mas quem fica estressado é porque faz um esforço inútil. Então, o esforço. Você fica cansado quando faz um esforço grande. E você fica estressado quando faz um esforço inútil. Você pode perceber que as pessoas elas não estão cansadas fisicamente. Há um cansaço emocional. Há um peso que as pessoas estão vivendo hoje e que você percebe que não é por trabalhar muito. Não é até porque as reclamações que eu recebo de cansaço são das pessoas que eu vejo menos trabalhar. É claro que a gente não está vendo tudo, né? Mas tem pessoas que a gente percebe que estão trabalhando muito. E outros que você percebe que tem menos horas de trabalho, tem menos desgaste, e elas vivem estressadas. É um cansaço que não se enxerga. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é o seguinte. Hoje está na moda, né? Está na moda essa ideia de não confessar o meu cansaço. Então, ao mesmo tempo que a gente vê pessoas que reclamam do cansaço o tempo todo, eu tenho essa premissa de gente com muito orgulho que não quer comunicar o seu cansaço. Então, quer simplesmente bater no peito e dizer, não, eu aguento tudo. Você tem, então, esses dois radicais. Pessoas que falam do cansaço, reforçam o seu cansaço diariamente, e pessoas que querem esconder o seu cansaço. Sabe? Agora, existem alguns tipos de cansaços que não é sobre um esforço. Não é sobre o quanto você fez. Não. Existe um tipo de cansaço que é um cansaço interno, que é sobre o quão pesado está sendo ser quem você é. Eu vou compartilhar vários princípios aqui, baseados na Bíblia Sagrada, mas a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que Jesus respeita isso. Quando ele estava aqui na Terra, quando Cristo pisou aqui na Terra de forma humana, na carne, né, no corpo, ele era 100% Deus, ok? Mas ele tinha a sua forma humana. Então Jesus cansou. A sua forma humana cansou. Se você fosse analisar, desde a antiguidade, você vai ver que Deus estabeleceu o dia do descanso, ok? Mas eu preciso que você entenda que Deus respeita o descanso. Deus respeita. Se o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus, nesse versículo que nós lemos, ele indica o descanso. Ele disse para os discípulos, olha, nós não estamos tendo tempo de comer ultimamente. Nós não estamos tendo de parar, de descansar. A gente está só tocando no automático. Então, pare um pouco e descanse. Jesus descansava. Você lembra quando eles estavam no meio da tempestade, lá no barco, atravessando o mar, e os discípulos estavam apavorados? Jesus estava na polpa do barco, descansando. Deus respeita tanto o descanso que ele criou a humanidade em 6 dias. E no 7º dia, ele instituiu o Shabat, o dia do descanso. A pergunta que eu te faço é, Jesus cansou, porque ele estava de forma humana aqui, então o seu corpo cansou quando estava aqui.
Mas Deus cansou em criar a humanidade? Deus criou a humanidade em 6 dias e descansou no sétimo porque estava cansado? Não. A Bíblia diz que o guarda que nos vigia, que é o Senhor, não descansa, não dorme. O nosso guarda não dorme. O nosso Deus não descansa. A questão é que ele cria a humanidade, cria as coisas, o mundo inteiro em 6 dias, e o sétimo dia ele estabelece como dia do descanso. Deixa eu fazer a substituição dessa palavra descanso, e se você fizer essa substituição, vai ser mais fácil entender. Tire a palavra descanso e coloque desfrute. Porque o que Deus queria fazer no sétimo dia era desfrutar. O que Deus queria fazer nos entender sobre o sétimo dia é o desfrute. Inclusive, foi colocado na lei, na antiga aliança, nessa lei de Deus, onde nós precisamos desfrutar do que Deus faz. Porque eu posso estar construindo muitas coisas e achar que o que eu estou construindo depende só de mim. Mas é no dia do desfrute que eu passo a enxergar o que Deus faz, o que Deus fez, o que Ele fará. É no dia do desfrute que, ao aproveitar daquilo que Deus me deu, Deus faz por mim. Eu preciso entender que antes de eu faça qualquer coisa, Deus está fazendo por mim. E se eu não descansar, eu não acesso isso, eu não desfruto isso. É por isso que esse descanso, esse desfrute é uma pausa necessária, fundamental. Deus está dizendo, olha, eu poderia criar a humanidade em 7 dias, com muito trabalho, e dizer a vocês que com muito trabalho vocês vão conseguir muitas coisas. Mas sabe, há coisas que você conquista só quando você para. Há coisas que você conquista só quando você descansa. Meus irmãos, olhem para cá. Deixa eu compartilhar algumas coisas com vocês aqui. 2 Samuel capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel 21, 15. A gente tem o costume de estar pregando num altar e diz, olha para cá, mas como é que você não está olhando para outro lugar? 2 Samuel 21, 15. Olha essa passagem que eu vou ler com você. Ó. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças. Ficou exausto. Esbi-Benob era descendente de gigantes, e a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Geruia, veio socorrer a Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por quê? Aí vem a pergunta: por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Sabe, o que os soldados queriam fazer com Davi naquele momento? Eles perceberam que Davi entrou num estado de cansaço, num nível de desgaste. E a expressão que eles usam é apagar a lâmpada, que significaria a morte, né? Nós não vamos permitir que você morra, porque você nasceu para iluminar. Justamente porque apagar a lâmpada é resultado de lutar uma guerra cansada. Muita gente que vive apagada por aí, vive murcho por aí, porque está lutando uma guerra cansada. Olha, não dá para simplesmente querer andar, forçar, se esforçar, guerrear quando você está cansado. O cansaço, ele vai roubar as suas forças. O cansaço, ele vai te fazer negociar algumas coisas que são inegociáveis. Sabe, há um limite de cansaço para sentir. Há um limite, e eu não estou dizendo sobre o cansaço eu não estou dizendo sobre o cansaço de um exercício físico, por exemplo. Quando você vai lá e brinca com seu filho, você fica cansado, mas é um tipo de cansaço físico que te renova, né? Quando você está fazendo algo que te diverte, que te alegra. Né? Mas existem 2 tipos principais de cansaço. Existe o cansaço de um esforço demasiado sobre algo. E isso pode ter a ver com o seu propósito, pode ter a ver com aquilo que Deus chamou para fazer, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles renovarão, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, né? Correrão como águias, caminharão e não se cansarão. A questão é que existe um limite. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa entender, é como ser humano.
porque a gente muitas vezes acredita que é sobrenatural. Nós somos, acreditamos, né, que somos divinos, e não somos divinos. Existe um limite para se fazer o que nascemos para fazer. O limite de pausa. E não estou falando sobre parar, sobre desistir, porque tem muita gente que quando cansa, ele pensa em desistir. Não, você não precisa desistir, você precisa descansar. O descanso faz parte do impulso que você precisa. Então, o esforço demasiado, ele vai mexer com as suas estruturas. Então é necessário algumas pausas, ok? Para que você não pense em desistir, você precisa pausar. Então, para aquele que chamou você essa semana e disse, olha, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu vou desistir, diga para ele, você não precisa desistir, você só precisa descansar. E se você tem pensado assim, dessa forma, nos últimos dias, e tem pensado, olha, eu estou muito cansado, eu vou desistir. Não, você não precisa desistir, você só precisa descansar, para dar o impulso necessário que você precisa para continuar. Então existe o cansaço do esforço demasiado e existe o cansaço do estresse. O estresse é causado por trabalhos inúteis. Eu tenho percebido muita gente que anda cansado, anda querendo desistir, anda desanimado, não porque estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer, mas por conta dos trabalhos exaustivos das entrelinhas, de coisas que estão roubando a sua energia. Sabe, eu tenho um celular que é da Apple, né, um iPhone. E se existe um celular nessa vida que acaba com que não dura a bateria, é o iPhone. Né? Existem várias causas por aí, né, e as pessoas vivem achando motivos para isso. Mas é um celular muito bom, é um celular potente, tem um processador rápido, ele tem as funções mais aprimoradas, e talvez porque se usa mais, não sei, ou algum outro motivo, talvez até de defeito. Mas quando eu comprei o celular, eu lembro que eu pesquisei no YouTube formas de economizar a bateria. Se você tem um iPhone, faça isso também. Pesquise lá como eu faço para manter a bateria mais tempo. Aí você vai ver que a gente acha que a bateria ela se gasta por uma coisa só. É porque eu fiz muito isso. Eu usei muito aquilo. E você vai ver que para que você economize bateria no seu smartphone, existe uma série de coisinhas desse tamanho, coisinhas pequenas, que são hábitos que você utiliza seu celular, e por não corrigir essas coisinhas pequenas, elas vão roubando a energia. Elas vão roubando a energia. Então você não está fazendo grandes coisas, que nem, por exemplo, agora eu estou numa live. Né? Então é prescindível que esse celular ele vá consumir mais bateria, porque está usando a câmera, usando o áudio, usando o fone, usando tudo ao mesmo tempo. Ele vai consumir mais energia. Né? A tela está ligada o tempo todo. Só que tinha situações que eu não estava com a live ligada, eu estava durante o dia normal, e de repente eu vi que eu tinha que carregar o celular de novo. Eu olhava lá a saúde da bateria, estava lá 90 e não sei por cento, e não é possível que o celular é desse jeito. Quando eu fui pesquisar, eu tinha uma série de hábitos pequenos que roubavam a energia. Então, guarda o que eu estou te dizendo, olha como existe um princípio poderoso por trás desse simples exemplo. A bateria do meu celular não se gastava por aquilo que eu fazia de forma direta nele. Quando eu usava ele para aquilo que eu comprei ele para usar. Né? Trabalho, comunicação. Quando eu usava o celular para comunicação, para trabalhar, eu olhava lá quanto tempo eu passei com a tela ligada, funcionando. Aquilo ali não era o responsável da minha bateria estar sendo puxada, acabada. Mas eu fui ver que era uma série de pequenos hábitos. Era uma questão de iluminação da tela, era uma questão de coisas abertas, era uma questão de aplicativos abertos, ativados, não abertos, mas ativados. Coisas que eram para estar desativadas, estavam ativadas mesmo não estando funcionando. Um costume de ligar a tela muito, muito forte. Era um monte de série de hábitos que eu tive que começar a corrigir, porque aquilo estava roubando a energia do meu celular. Ali eu pude perceber várias coisas, inclusive na nossa vida. O que nos rouba a energia não é quando você está fluindo, fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Porque o que você nasceu para fazer, você não cansa de fazer. Você descansa em fazer. É incrível como o seu corpo fica desgastado quando você faz algo que você ama, mas quando você sai daquilo ali, você sai renovado. É incrível, é inexplicável. O quanto você se renova enquanto cansa. Você se renova
por dentro e quanto cansa por fora quando você faz algo que você nasceu para fazer, que Deus te chamou para fazer. E o que te rouba a energia? O que te rouba a energia são as entrelinhas, os métodos, as formas, a ferramenta ou a falta dela. Inclusive, esse aqui é um princípio poderoso para você que tem negócio próprio, você que é empreendedor. Sabe, tem empreendedor que ele diz, não aguento mais, eu sou escravo do meu trabalho. Mas o que é para ele fazer de fato não é o que está roubando a energia dele. E sim pela quantidade de tarefas que ele está absorvendo. Existe uma grande diferença entre você estar com vários compromissos, você está comprometido com várias coisas, e você estar envolvido em várias coisas. É diferente envolvimento de comprometimento. Sabe, tem pessoas que têm poucos compromissos, ele só se envolve com um monte de coisa. Sabe, a vida dele tem os comprometimentos dele. O meu dia, eu tenho isso para fazer, isso para fazer, eu estou comprometido em fazer o que eu tenho para fazer. Só que nas entrelinhas vem os envolvimentos. Vem a história da fulana, a história do ciclano, aquele vizinho sentava a tomar chimarrão, enche a minha cabeça de notícia, aquele canal que eu li na televisão que não serve para nada, só para me deixar preocupado. Os grupos de WhatsApp que eu estou enfiado, que eu recebo notificação o tempo todo. As notificações inúteis. E ficam o tempo todo me avisando. Fulano postou uma foto. Fulano curtiu. Deixa eu te ensinar uma dica em nome de Jesus. Isso está roubando a sua energia. Entre lá nas configurações do seu celular, em notificações, e desative coisas que você não quer receber. Eu vou dar uma dica pessoal minha para você aqui. Aproveitar já esse momento que é importante para a gente compartilhar isso. Eu tenho notificações de WhatsApp e tem vezes que eu desligo até do WhatsApp. Ligações e alguma coisa de banco para receber alguma notificação de dinheiro, que daí é bom, né? Fica faceiro. Mas, e alguma coisa, a Bíblia, alguma outra coisa que eu tenho de aplicativos que me informam com urgência de alguma coisa. Agora, notícias, grupos, notificações de... Eu desativo o Facebook, o Instagram, está desativado a notificação. Eu só encontro o que estão me mandando quando eu abro o aplicativo. Porque quando eu abro o aplicativo, eu estou dizendo, quero ver o que tem nesse aplicativo. Aí aparecem todas as notificações. Mas eu ficar recebendo, fulano curtiu uma foto do ciclano, isso não faz sentido nenhum para mim. Isso vai roubando a minha energia. A gente entra para trabalhar no celular muitas vezes, para ver uma conta bancária, para ver uma planilha, para resolver um problema de um negócio, de uma liderança, e de repente você entra ali e começa a notificação de tudo que é lado. E você passa o dia cansado, estressado, nervoso e acha que o seu estresse, o seu cansado tem a ver com o seu trabalho, com a sua função. De fato, o que te cansa é o desvio da sua função. É o quanto que você, enquanto faz a sua função, se distrai. Distrações são cansativas. Existem pessoas que são distrações, elas te cansam, elas estão sugando a sua energia aos poucos e você não percebe. Você não percebe. Na Bíblia, nós vemos muitas pessoas vencidas pelo cansaço. Porque quando você está cansado, você está vulnerável. Quando você está cansado, é por isso que a gente fala muito sobre devocional pela manhã. Acordar um pouco mais cedo do que todo mundo. Passar um tempo a sós. Falar com Deus antes de falar com as pessoas. Respirar fundo e meditar na palavra de Deus, ouvir uma palavra, ler uma palavra, porque esse momento vai ser fundamental para recarregar as suas baterias, as suas energias. Se você entra no automático, acorda e sai correndo, pega as coisas, escova o dente correndo, toma um café na pressa, sai a porta aberta, e entra no carro, você entra no automático. E aí, quando você está no automático, você é assim, ó, você diz, vou fazer isso. Aí vem alguém e te puxa para cá. Aí diz, não, vou fazer isso. Aí chega alguém e puxa para cá. Não vou fazer isso. Aí vem alguém, você fica nem um doido, nem um tonto, o dia todo, faz tudo e não faz nada. Sabe? Porque as pequenas coisas vão roubando a sua energia. Elas vão roubando a sua energia. Aí chega uma hora que alguém diz assim, por que você não faz um curso? Aí você vai dizer o quê? Não tenho tempo. Por que você não faz uma caminhada? Porque não tenho tempo. Por que você não estuda, até de graça na internet? Porque não tem tempo. Por que você não faz um curso de inglês, idioma, de alguma coisa? Não tenho tempo. Por que você não vai servir a Deus, ler um livro, ler mais a palavra de Deus, orar? Não tenho tempo. Aí você abre lá configurações do celular, configurações, tempo de uso, e você vai ver lá, Facebook, 2h30. WhatsApp, 3 horas. O Instagram, 3 horas. Meu Deus, 9 horas do meu dia passei nesse negócio.
Então, é muito diferente quando você tem uma definição. Eu estou entrando ali para simplesmente absorver o que eu preciso, fazer o meu trabalho, divulgar aquilo que eu estou divulgando, absorver, crescer em alguma coisa e sair em direção ao meu propósito. Sabe? Agora, quando você entra, você é tentado a ser levado pelas muitas coisas que vão sugando a sua bateria, vão sugando a sua energia. E tem gente que está com 2% de bateria e ele quer sair para a rua. Eu estou nesse exemplo do celular, né? Porque é tão iminente isso na nossa vida. Então, não despreze esse pequeno exemplo, porque faz todo sentido. Com 2% de bateria, você não pode sair para a rua com ele, você vai ficar sem celular no meio da estrada. Você precisa carregá-lo, sabe? Aí tem gente, sabe o que faz? Olha só, leva o carregador na mão, né? Não tirou o tempo para carregar o celular, leva o carregador na mão, pega o celular em qualquer cantinho que tiver, aí tem um cantinho para mim aí, tá? Eu boto o celular e bota carregar. 10 minutinhos. 10 minutinhos, chegou a 8% de bateria. Aí ele sai pra rua de novo. Tem gente que está assim. Tem gente que está assim. Se carrega por segundos. Se carrega por minutos. Não tira tempo de qualidade para si mesmo. Não respeita os seus limites. Você não pode exigir um respeito que você não se dá. Você não pode exigir que te valorizem se você não faz isso. Eu não estou falando sobre viver uma vida na preguiça, porque tem gente que o Deus deles é a preguiça, eles não gostam da lida. Gente que não gosta da lida, dorme 10 horas por dia, 12 horas por dia. Você não tem mais 5 anos para dormir 10 horas por dia. Mas eu estou falando sobre pessoas que não se respeitam. O quanto de respeito que você recebe é o quanto de respeito que você se dá. O quanto de valor que você recebe é o quanto de valor que você se dá. Se você disser, eu valho R$ 20, ninguém vai dar 50. Se você disser, isso aqui vale 5, ninguém vai dar 10. Porque é o valor que você se dá. Se você aceita tudo e todos a todo momento, você não sabe dizer não, você não está se respeitando. Olha, Deus te deu muitas coisas. Deus te deu muitas coisas. E um dia ele vai chegar e vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei. Eu te dei o tempo, eu te dei saúde. O que você fez com isso? O que você fez com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com o que Deus te deu? Respeite-se. Eu não estou dizendo para parar tudo, desistir de tudo. Eu estou dizendo para pausar em momentos certos, porque o cansaço vai te roubar do propósito. O cansaço vai te roubar do propósito. Olha só, Gênesis 25, 29. Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixe-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó, me vende a tua primogenitura. Me dá o teu direito de ser o primogênito. Porque o primogênito seria o próximo patriarca, o administrador. E o primogênito é aquele que nasceu primeiro, ele já nasceu com esse propósito. Jacó disse, vamos inverter a situação aqui. Eu sei que você nasceu primeiro, você nasceu com esse propósito, mas eu quero o seu propósito. Eu quero viver o teu propósito. E o que eu tenho para te oferecer é um prato de guisado em qualquer situação. Ouça o que eu estou te dizendo. Em qualquer situação de descanso que Esaú estivesse enfrentando, ou de saciedade que ele estivesse enfrentando, isso seria uma ofensa. Mas ele só aceita o prato porque estava com fome e cansado. Homens cansados negociam valores. Você cansado negociará o seu propósito. Então, existe os dois tipos de cansaço. Lembra? O cansaço fadiga, que é quando chega no limite do seu exercício e você precisa se respeitar. Você não é soberano, sobrenatural, você é um ser humano. Jesus, quando veio à Terra, ele virou gente. Simplesmente foi por isso que ele descansou, foi por isso que ele orou, foi por isso que ele dormiu, foi por isso que ele sentiu dor, cansaço, porque ele se tornou gente e você quer ser divino. E nós queremos ser sobrenaturais, nós somos gente. Quer ser igual a Cristo? Seja gente. Jesus foi gente. Tem gente que, sabe, ele não consegue ser humano, ele é um místico, ele é um bruxo. Varão, vigia. Ele não consegue conversar sobre coisas normais. Ele não consegue conversar sobre coisas do dia a dia. Ele não consegue ver você sorrindo. Isso incomoda ele. Vigia. Porque ele acha que é um sobrenatural. Mas é tudo uma casca.
Porque nós somos humanos. Toda vez que você deixa de comunicar suas feridas para gente leiga, os leigos acham que você é perfeito, mas qualquer gente com um pingo de inteligência sabe que você só esconde. Porque você é humano. Tem gente que eu consigo olhar para o sorriso dele e ver ele chorando no travesseiro. Porque não dá para mascarar por muito tempo. O seu sorriso mostra o seu sofrimento muitas vezes. Existe cansaço de fadiga. Há pessoas que você tem que dizer, ei, por favor, para, dá uma pausa. Sabe? Se você não parar, a vida vai te parar. Se você não parar, uma doença vai te parar. Se você não parar, um desemprego vai te parar. Se você não parar, um luto vai te parar. Mas para. Existe um limite. Respeite o seu limite. Eu não estou dizendo desiste, estou dizendo pausa. Eu não estou dizendo desiste, pare com esse negócio, que a coisa vai ser meio do inferno. Essa voz que diz, está cansado? Desiste. Não, está cansado. Pausa. Reflete. Respira. Vamos exercitar? Puxa com o nariz. 4 segundos. Faça isso todas as manhãs. Quando você estiver orando, quando você estiver meditando, eu faço isso todas as manhãs. Eu fiz hoje isso no escuro, caminhando, fui para a rua caminhar. E fiz isso várias vezes, puxando pelo nariz. Só Deus sabe a bomba que nós estamos passando. Sabe, a bomba de negócios da empresa, a bomba de pessoas, de perseguições, de rejeição. Pessoas que a gente ama e nos rejeitam. Liderança, amor, propósito, visão. Olha, você vai ver o que é andar com um fardo quando você tiver uma visão além da realidade e você perceber a sua impotência de realizar o que você está vendo. Só Deus sabe a carga que nós estamos carregando. E eu sou tentado 24 horas a pegar o meu celular e ficar tentando resolver tudo. Mas tem uma hora de parar. Aquilo que é para mim cuidar, eu estou cuidando. Mas tem coisas que eu não tenho controle. Deus está cuidando por mim. Existe o cansaço fadiga e existe o cansaço aborrecimento, inquietação. Então, é preciso descansar. O cansaço da fadiga, ele precisa de uma pausa. Eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu estou trabalhando na minha empresa. Eu estou fazendo isso para o reino de Deus. Eu estou fazendo isso pela minha família. Mesmo assim, tem uma pausa. Existe uma pausa necessária. Mesmo que você esteja fazendo algo grande, lindo para Deus, você é humano. Ok? E existe o descanso, ou o cansaço, melhor, da inquietação. E esse não é só pausando, não. Esse é necessário recarregar-se. E agora eu quero compartilhar amanhã com você, princípios que te farão descansar por dentro. Porque tem muita gente que não consegue descansar por dentro. Ele até está parado por fora, mas dentro o cansaço ainda está com ele. Ele para de trabalhar e continua cansado. Ele termina uma amizade, um relacionamento e continua cansado. Ele cansa das coisas muito rápido e ele fica sozinho sem fazer nada, mas continua cansado. Ele faz menos e continua cansado. Esse é o descanso interno. Esse é o descanso da alma. E a Bíblia fala mais de 200 vezes sobre descanso. Eu preciso compartilhar esses princípios com vocês. Amanhã, a partir de amanhã, 6h59 da manhã, eu espero vocês todos aqui e mais alguém. Chame mais alguém. Nós vivemos o descanso em Deus, o descanso interno, em algo que só Deus pode nos dar. E é uma paz que excede o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender, nós só conseguimos sentir. É um tipo de descanso que ele acontece, esse descanso que vem de Deus, ele acontece no meio da tempestade, é no meio do barulho. E você não entende, porque nada que está fora reflete o que está dentro. Você não entende porque, olha, se eu olhasse para a situação, eu estaria apavorado. Mas é um descanso que vem do céu e isso depende do cumprimento de alguns princípios que eu vou compartilhar com você a partir de amanhã. Vamos orar? Nossas horas já se foram, agradecendo a Deus por mais esse dia. Pai, obrigado pela vida, pela saúde.
Obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito em nós e através de nós. Obrigado porque nesta manhã o Senhor pausou as coisas. Eu também, Pai querido, por propósito e decisão, parei as coisas para poder te ouvir. Em meio a tantas vozes, a tua voz é a mais importante. Em meio a tantas tarefas, parar e ouvir o que o Senhor tem a dizer é mais importante. Nos conduza com sabedoria nesse dia, Pai. Nos conduza em cada direção, em cada etapa, em cada ciclo que se encerra e se inicia, dando-nos sabedoria, graça, poder, unção, para enfrentarmos nossos desafios, derrubarmos os nossos gigantes. Pai, nós viveremos o teu propósito, viveremos o teu chamado. O cansaço não vai nos vencer e nós não desistiremos. Nós só vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar, saber o timing, a hora certa de parar, de pausar, de reabastecer, de recarregar, para continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu assumo esse compromisso contigo hoje. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.